Abram a palavra de Deus mais uma vez no Evangelho de Lucas. Nós lemos no início a leitura que foi feita. Nós vamos ler mais uma vez. Lucas, capítulo de número 7, versículo 11 até o versículo 17. Estamos na nossa série de mensagens sobre os milagres de Jesus e hoje estaremos apresentando o 11º milagre que Jesus realizou durante o seu ministério, que é a ressurreição do filho de uma viúva. A palavra de Deus nos diz assim: pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão iam com ele. Ao aproximar-se do portão da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade iam com ela. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chore. Chegando-se, tocou no caixão, e os que o estavam carregando pararam. Então Jesus disse: jovem, eu ordeno a você, levante-se. O que estava morto sentou-se e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda aquela região. Oremos ao Senhor. Eterno Deus, soberano Pai, somos gratos por Tua palavra, pelo privilégio de podermos ouvir. Que Teu Santo Espírito, nesta noite, continue falando aos nossos corações. É isso que te peço no nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos e visitantes nessa noite, estamos diante de um texto que nos traz um fato extraordinário. Esse é o primeiro registro de algo tão grandioso que é a ressurreição de alguém. Pela primeira vez, durante o ministério de Jesus, ele vai realizar esse milagre. Apenas em 2 outras ocasiões ele fará isso novamente. Mas aqui é o primeiro momento e ele quebra aquela sequência de milagres de caráter também extraordinário, fazendo com que pessoas voltassem a ter saúde, restituindo a vida física por alguma deficiência que as pessoas tinham, libertando também pessoas de opressões. E aqui ele trará o primeiro acontecimento diante do inimigo maior que nós temos, que é a morte. A morte, sem dúvida, é o maior dilema na vida do ser humano. A morte, sem dúvida, é o inimigo mais cruel que nós temos. O que mais nós tememos. O que mais nos apavora. A morte é o inimigo que mais traz sofrimento. A morte é o inimigo que todos nós tentamos e, se pudéssemos, não enfrentaríamos. Mas é uma realidade cruel que estamos fadados a ter que enfrentá-la, encará-la de frente. Mais cedo ou mais tarde, a morte chegará.
Nessa história que nós acabamos de ler, a morte chegou para um jovem. Um rapaz, não sabemos a sua idade, mas provavelmente deveria ter ali entre o máximo seus 16, 18 anos de idade. E a história nos diz que uma mulher viúva, que tinha apenas um filho, e esse filho morre. O texto não nos diz, através de que ele morreu, quanto tempo ele passou para morrer, se a causa da morte fez com que ele passasse um tempo sofrendo, se foi algo trágico que aconteceu, não traz essas informações. No entanto, o texto diz que essa mulher, ela era viúva e só tinha um filho, e esse filho morreu. E diante dessa realidade, essa mulher sai para sepultar o seu filho, e aquele cortejo fúnebre que saía pelos portões da cidade, em direção ao local onde iriam depositar o corpo daquele jovem. Algumas pessoas começam agora acompanhando o cortejo. E entre lamentos, choro, a Bíblia nos diz que Jesus, que vinha de Cafarnaum em direção a esta cidade chamada Naim, uma multidão acompanhava, como nesse momento no ministério de Jesus, por conta dos milagres que ele fazia, as pessoas costumavam acompanhá-lo para ver o que ele iria fazer. Curiosos sempre existiram. Sempre existiu curiosos. Muita gente não estava interessada no Cristo, em segui-lo, se tornar um discípulo, mas apenas para ver o que ele iria fazer. E aí, quando Jesus se aproxima do portão da entrada da cidade, saía esse cortejo fúnebre para sepultar esse rapaz. O texto nos diz que Jesus se aproxima da mãe daquele rapaz e, vendo-a chorar, diz para ela: não chore. E ao dizer aquilo para aquela mulher, ele vai em direção agora aonde o corpo do rapaz estava, toca no esquife. As nossas traduções atualizadas podem estar caixão, mas um judeu ele não tinha um caixão naquela época como dos nossos dias, fechado. Era uma espécie de maca. Apenas o defunto ele era enrolado em panos, perfumado, e precisava ser enterrado no máximo em um dia por causa do mau cheiro. E Jesus toca no esquife ou no caixão, aqueles que conduziam pararam, e Jesus agora se dirige para o defunto e diz para ele o seguinte: jovem, levante-se, eu estou ordenando. O texto nos diz que o jovem se levantou e começou a falar. As reações devem ter sido as mais diversas, desde espanto, medo, alegria. Em meio a tudo isso, Jesus pega aquele rapaz e apresenta ele à sua mãe e diz: está aqui o teu filho. E o texto continua dizendo que todos ficaram ali possuídos de temor, não por causa do rapaz que tinha ressuscitado, não que ficaram com medo do rapaz. O temor aqui em que tomou conta de todos não é por causa do rapaz, mas eles ficaram com temor por causa daquele que fez o rapaz voltar a viver. O texto nos diz que eles ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós,
E aí eles dizem: Deus visitou o seu povo. E a sequência do texto nos diz que aquela notícia começa agora a ser espalhada por toda aquela região. A morte é o nosso maior inimigo. E, de acordo com as Escrituras, e o apóstolo Paulo, ele diz que a morte será o último inimigo a ser vencido. Além de ser o mais cruel, o mais temível, o que mais nos causa temor, a morte vai ser o último a ser vencido. Ele ainda vai ficar resistindo até o último momento. A morte será o último inimigo a ser vencido, diz o apóstolo Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 26. Paulo diz: o último inimigo a ser é a morte. A morte, meus irmãos, que nos causa tanto mal-estar, ela entrou no mundo por causa do pecado. A morte entrou no mundo por causa do pecado. A morte entrou no mundo no dia que Adão e Eva pecaram. O Senhor tinha dito para eles: não comam, porque no dia que vocês comerem, vocês morrem. E no dia que eles comeram, eles morreram espiritualmente e tempos depois, fisicamente, vieram a morrer também. Eles experimentaram as consequências do pecado. De imediato, a separação do Criador. E mais à frente, eles sentiram na pele o sabor amargo da morte na sua boca, quando viram o seu filho Caim matar o seu outro filho Abel. Eles experimentaram o sabor da morte, primeiro vendo a crueldade em que um irmão mata o outro, e depois eles mesmos passariam pela experiência da morte. E assim a morte passou a todos os homens, como diz o apóstolo Paulo, por isso que todos pecaram. E a morte, ela tem várias formas de acontecer. Tem várias formas. Tem tempos diferentes de acontecer. Ela pode acontecer de forma natural, ela pode acontecer de forma trágica, ela pode acontecer de forma acidental, ela pode acontecer devido a um processo de enfermidade. A morte, ela acontece através de várias formas, mas ela acontece. Às vezes a gente diz assim: eu queria morrer de tal forma. No entanto, não está na nossa autonomia escolher a forma como iremos morrer. Não está na nossa autonomia escolher o tempo em que iremos morrer, porque também o tempo é outra coisa que também a morte se manifesta de maneira diferente. Para uns, ela pode vir com muitos anos de vida, mas para outros, como esse rapaz, na juventude, outros ainda apenas poucos dias de nascido, mas a morte, ela não escolhe, simplesmente ela está ali para cumprir o propósito da razão da sua existência. E a morte tem sido esse dilema que perturba, que angustia, que nos faz sofrer, que tira o nosso sono. A morte é algo que nos atormenta. E nem sempre a nossa própria morte, mas a morte de pessoas que nós amamos, pessoas que nós gostamos. Nós tememos esses momentos. Agora, tente imaginar aqui uma coisa. Essa história nos diz que essa mulher era viúva.
Ou seja, ela já havia passado pela experiência da morte. Ela havia perdido seu marido. Ela era alguém que já tinha experimentado a morte dentro da sua família. Ela era viúva. O texto nos diz que ela agora perde o seu único filho. Ela não tinha mais marido e agora ela perdeu o único filho que ela tinha na flor da idade. Imagine o coração dessa mulher. Imagine a angústia dessa mulher, o sofrimento dessa mulher, a desesperança do coração dessa mulher, as expectativas de vida que essa mulher tinha. Ela não tinha muitas expectativas, porque uma mulher viúva naquele tempo, se ela não tivesse alguém da família para sustentá-la, possivelmente, provavelmente, ela passaria necessidade. Não havia previdência social. Apesar de não termos uma aposentadoria que seja justa, mas ainda temos. Mas aquelas pessoas naquele tempo, se ficassem, mulheres ficassem viúvas, elas ficavam desprovidas. E nessa circunstância ela perdeu aquele que poderia ser e que talvez fosse aquele que cuidaria dela, que sustentaria ela durante a sua vida. E agora, além de perder o filho, a dor de perder um filho, ela agora não sabia como seria a sua vida daqui para frente. Talvez fosse mendigar. A morte, ela anda acompanhada pelo sofrimento. A morte anda acompanhada pela dor. A morte anda acompanhada pelo choro. É assim que a morte anda acompanhada. O contexto nos diz claramente que saía da cidade uma multidão chorando, lamentando, sofrendo por causa que conduzia um rapaz que havia morrido. Ninguém naquela multidão estava feliz, ninguém naquela multidão estava alegre. Eles choravam, eles sofriam, eles se compadeciam por causa daquela mulher e da perda do seu filho. A morte anda acompanhada por essas coisas. E nós sabemos que muitas vezes a morte perturba a vida das pessoas ainda depois que o tempo passa. A tristeza prolongada, um luto demorado. É preciso cuidarmos dos nossos corações para que estes sentimentos não se apoderem dos nossos corações. Mesmo porque não há nada que possamos fazer mais em relação àqueles que partiram. Precisamos guardar o nosso coração, como diz o sábio no livro de Provérbios, sobre tudo que se deve guardar. Guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A morte é um processo, meus irmãos, inevitável. Mas pastor, o senhor só está falando de morte, de morte. Ora, nós estamos falando da ressurreição de um morto. Nós estamos falando de um caso de um rapaz que havia morrido. E nós precisamos nos aproximar ao máximo da realidade da morte. Nós precisamos nos aproximar ao máximo da cara da morte, para entendermos a morte, para compreendermos a morte, a gravidade da morte, o quanto a morte é cruel, para que nós possamos também saber que tudo isso tem uma causa, tem uma consequência, foi o pecado. Se a morte é cruel, se a morte não é temor, nós precisamos mais ainda saber que o pecado, nós deveríamos temer muito mais o pecado do que a morte. Nós deveríamos procurar correr muito mais do pecado do que da morte.
nós deveríamos estar mais preocupados com o pecado do que com a morte, porque a morte é consequência do pecado. E nós estamos vendo que a sociedade não está nem aí para o pecado, mas se preocupa com a causa, que é a morte. Aliás, com a consequência, que é a morte. As pessoas não querem morrer, mas elas querem continuar pecando. É preciso olharmos a morte de perto. O sábio Salomão diz no seu livro de Eclesiastes o seguinte: é melhor ir a uma casa onde tem alguém morto do que ir a uma casa onde tem alguém fazendo uma festa. Você já leu isso na Bíblia? Você já leu isso na sua Bíblia? Salomão disse: é melhor ir a uma casa onde tem alguém morto do que ir para uma casa onde tem alguém fazendo festa. Por que Salomão disse isso? Por que ele falou essas coisas? Porque nós só iremos refletir sobre quem nós somos, a nossa condição, o nosso estado, quando nós estamos diante da morte. A morte nos faz refletir, a morte nos faz pensar em quem nós somos, na nossa fraqueza, na nossa brevidade, na nossa vida pueril, na instabilidade da vida. A morte nos faz pensar nessas coisas, porque muitas vezes os nossos planos ignoram a morte. Tiago vai dizer isso na sua carta, quando ele diz que alguns homens se reuniram e disseram: olha, nós vamos para uma cidade tal, lá nós vamos negociar, lá nós vamos ganhar muito dinheiro. Nós iremos passar lá uma temporada e vamos ganhar muito dinheiro. E aí uma voz diz: olha, você não deveria falar assim. O que é a vossa vida? Vocês não passam de um vapor que existe por um pouco e depois desaparece. Ao invés, vocês deveriam dizer: se Deus quiser, nós iremos, nós viveremos, se Deus quiser. Eu estava em um contexto como esse esses dias, e conversava com algumas pessoas, e eu lembrava desse texto para aquelas pessoas, quando Salomão dizia isso. E você percebe que o semblante, num contexto como aquele, é de pessoas cabisbaixas, semblante caído, de reflexão, de análise. É preciso, meus irmãos, entendermos que a nossa vida ela é muito breve, muito breve. E nós precisamos, o quanto antes, entregarmos a nossa vida para o Senhor. Porque nós não sabemos quando a morte chegará na nossa vida. Nós não sabemos. Esse rapaz não fazia parte dos seus planos morrer nem tão cedo. Mas a morte chegou. A morte chegou. Nós vivemos em um contexto em que a sociedade ela tem suas maneiras de compreender a morte. A filosofia, por exemplo, ela tem sua forma de refletir sobre a morte. Já diz os filósofos que se a morte não existisse, a filosofia não existiria. Porque ela busca o sentido da vida, ela procura entender a razão da vida. Ela busca respostas para a vida. E a morte é essa interrupção da vida. Mas dentro do contexto da filosofia, existem pessoas que pensam que a morte ela é apenas o fim da existência que nós temos nesse mundo. Ou seja, com a morte cessa-se tudo, com a morte termina-se tudo, com a morte acabou, acabou. São os chamados nihilistas, que negam a existência, a possibilidade de que a vida possa continuar, de que a vida não seja apenas isso aqui.
são os chamados nihilistas, que negam qualquer possibilidade de que exista uma continuidade, de que exista uma vida após isso, de que a vida não é apenas isso. Mas existe os que não são nihilistas, que acreditam que a vida não é apenas isso, que se fosse não fazia nenhum sentido. E dentro desse contexto de pensarmos na morte e do que é a morte, a Bíblia nos traz respostas. E no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 19, nós nos encontramos pela primeira vez Deus falando sobre o processo da morte. Deus falando de como é que a morte acontece. Quando ele disse para Adão: com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela você foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Pela primeira vez nós encontramos Deus falando do processo da morte, como a morte acontece. No livro de Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 7, o sábio Salomão, que pensou muito sobre a vida e pensou sobre a morte, ele fez a seguinte reflexão, ele disse que a morte era quando o pó volta à terra, de onde veio, e quando o espírito volta a Deus, que o deu. Isso é a morte. Esse processo de separação daquilo que constitui o ser humano. Nós somos constituídos de duas partes, uma parte física e uma parte espiritual. Nós temos corpo, mas nós também temos uma alma, temos um espírito. E quando nós morremos, a Bíblia diz que o que acontece é a separação dessas duas partes. O corpo, o pó, volta à terra de onde foi tirado, mas o espírito, ele volta para Deus que o deu. Esse processo de separação se chama morte. E Tiago, na sua carta, no capítulo 2, verso 26, ele ratifica esse princípio bíblico, quando ele diz: assim como o corpo sem o espírito está morto. O corpo sem o espírito está morto. Mas aí fica-se uma pergunta. Se esse é o processo da morte, se o corpo volta à terra e o espírito volta a Deus, e o que vai acontecer agora? A carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, nos traz a seguinte informação: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois o juízo. Ou seja, nós estamos destinados a morrermos uma única vez. E depois seguimos ao juízo. Isso é para entendermos que depois da morte não cessou, não acabou. Que a vida não é apenas isso aqui. O texto bíblico diz claramente: depois da morte, segue-se ao juízo. A vida aqui é apenas um momento, um tempo na nossa existência. Depois da morte, segue-se ao juízo. E nós percebemos aqui que nessa narrativa desse jovem, a morte chegou naquela família de uma forma assustadora, avassaladora, tirando o provedor e depois tirando o filho único, unigênito daquela mulher, e deixando ela sozinha. E sabendo dessa realidade, Jesus se dirigiu diretamente a ela. Em meio a uma multidão, Jesus foi diretamente à mulher que era a mãe do rapaz. E por que ele foi para ela? Porque ele sabia que ela era a mãe do rapaz. O Senhor conhece quem nós somos. Jesus não conhecia a mulher de convivência com ela por morar na mesma cidade, mas por ser Deus, ele sabia quem ela era. Deus sabe, meus irmãos, quem nós somos. Deus sabe
o que nós estamos passando. Deus sabe das nossas dores, das nossas angústias. Deus sabe de cada lágrima que você tem derramado. Deus sabe. Jesus chegou para aquela mulher e disse para ela: não chore. Irmãos, se não fosse Jesus, eu diria que essa foi a fala mais insensata que alguém poderia dizer. Vou lhe dar um conselho. Se você for a uma cerimônia fúnebre visitar alguém que você conhece, que na família alguém deva ter falecido, não fale uma insensatez dessa. Não chegue para a pessoa e dizer: não chore. Isso é insensatez, irmãos, porque como você vai dizer para alguém que perdeu um ente querido, dizer para ela: não chore? Como alguém pode dizer para alguém não chorar, se ela perdeu alguém que ela ama? Se o coração dela está dilacerado? Não diga, porque você não é Jesus. Nós não somos Jesus. Sabe por que Jesus disse para aquela mulher: não chore? E sabe por que ele poderia dizer aquilo? Porque ele iria estancar as lágrimas que ela estava derramando. É por isso que ele disse: não chore, porque ela não sabia, mas ele veio ali para... Depois daquilo, ela não teria mais motivo para chorar. Mas a não ser por isso, Jesus não poderia nem deveria dizer para ela: não chore. Portanto, o texto, é claro, nos mostra uma realidade dolorida, sofrida. E nós vemos o encontro da morte com a vida. Um rapaz conduzido por uma multidão, um rapaz morto que se encontra com Jesus. Aquele que é a vida, aquele que é o Senhor da vida, aquele que é o Criador da vida, aquele que dá vida, aquele que disse: eu vim para que tenham vida, aquele que disse: eu sou a vida. A morte se encontra com a vida naquele dia. E quem é mais forte, a morte ou a vida? A vida é mais forte. A vida venceu a morte. A vida venceu a morte. É por isso que a Bíblia nos diz que, apesar da morte ser o último inimigo, mas ela já está vencida. Ela já está vencida, porque Cristo na cruz, quando ele bradou e disse: está consumado, as mãos em teu Espírito, a obra da redenção foi concluída. Mas ao terceiro dia, depois de ter morrido, Jesus se levanta dentre os mortos. Ele se levanta dentre os mortos em demonstração que a vida venceu a morte e de que agora a morte não tem a palavra final sobre a vida do ser humano. Percebe você, meus irmãos, que o choro vai ser estancado por alguém que disse para ela não chorar. O texto diz que Jesus se aproxima, assim, que se compadeceu. Ele teve compaixão. Ele sentiu o sofrimento, a dor daquela mulher. Jesus se compadeceu daquela mulher e por isso ele disse: não chore. O Senhor se compadece de nós. Talvez você às vezes fica pensando: que sofrimento tão grande. Deve ser. Só você para medir o seu sofrimento, a sua dor. Só você. Mas saiba que tem um que entende a sua dor, que é capaz de medir o tamanho da sua dor, que é capaz de compreender o tamanho da sua dor. Existe um que se chama Jesus Cristo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículo 15, diz assim: porque nós não temos
Um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Nós não temos. Pelo contrário, nós temos um sumo sacerdote que é capaz de se compadecer das nossas fraquezas. Porque, assim como nós, ele em tudo, foi tentado, mas não pecou. Talvez você já tenha até perdido um filho. E você pode me dizer o seguinte: pastor, o senhor não sabe o que é perder um filho. E realmente, graças a Deus, ainda eu não sei o que é perder um filho. Não sei. Talvez você possa me dizer: olha, pastor, o senhor diz isso porque o senhor nunca perdeu um pai nem uma mãe. Graças a Deus, eu ainda nunca perdi meu pai e minha mãe. E eu não sei mensurar esse sofrimento, essa dor, porque eu nunca passei por isso. Agora eu quero dizer para você que existe um que passou por isso, que ele perdeu o pai. Jesus perdeu o seu pai. Ele viu seu pai José morrer. Ele sepultou o seu pai José. Jesus sofreu com a morte de José. E como não era propósito de Deus ressuscitar José, ele teve que enterrar o seu pai. Ele teve que sepultar o seu pai. Ele teve que chorar com a morte do seu pai juntamente com sua mãe e seus irmãos. Então Jesus sabe o que é perder um pai e uma mãe. Ele já passou por isso. Talvez você diga: mas você não sabe o que é perder. Mas Jesus sabe. A Bíblia diz: ele em tudo foi tentado. Em tudo. Mas ele nunca pecou. Por isso ele nos entende. E quando ele diz para que a mulher não chore, é porque ele iria estancar o choro dela, ele iria enxugar as lágrimas dela, ele iria resolver o problema dela. Eu gostaria apenas de dizer para você que quando você estiver sofrendo, lembre-se dessa mulher, lembre-se do que Jesus falou para ela. Lembre-se. Lembre-se que Deus vê a nossa dor, lembre-se que o Senhor sabe das nossas dores. O Senhor sabe de tudo que nós enfrentamos. E talvez você esteja vivendo um momento tão difícil na sua vida que você olha assim: olha, não tem jeito. Nós costumamos dizer que só existe uma coisa que não tem jeito, é a morte, né? Mas a morte, até para Jesus, ela tem jeito. Geralmente nós dizemos assim: olha, para tudo tem jeito, só não para a morte. Mas eu quero dizer para você, para Jesus até a morte tem jeito. Para Jesus até a morte tem jeito, porque para Deus nada é impossível. Eu não estou dizendo por aí que Jesus vai sair ressuscitando gente, não. O que eu estou dizendo é que não existe problema difícil para Deus. Porque é muito mais difícil do que qualquer coisa é a morte. E Ele é capaz de trazer alguém que já morreu à vida novamente. Entende? Cristo é capaz de mudar qualquer situação na nossa vida. Cristo é capaz de mudar qualquer situação na nossa vida. O poder de Deus sobre a morte, ele pôde ser percebido na história dessa mulher, desse jovem. Quando chegou naquele cortejo, Jesus toca naquele caixão e diz: jovem, levante-se, eu estou ordenando. Aquele jovem, a sua alma, ela estava com o Senhor, mas ela foi ordenada a voltar. Ela foi ordenada a voltar para habitar a sua casa humana, que é o seu corpo, mais uma vez. E ela só voltou por causa que Deus ordenou que ela voltasse. Porque a palavra de Deus, meus irmãos, é uma palavra cheia de autoridade, cheia de poder. A palavra de Deus tem autoridade. E é preciso entendermos que quando Deus ordena algo, não há nada que possa se colocar como impedimento à palavra de Deus. Se Deus tem falado ao seu coração
A palavra de Deus, se ela tem penetrado no seu coração, ela vai mudar a sua vida, ela vai transformar a sua vida. Porque a palavra de Deus, diz o apóstolo, ela é viva, ela é eficaz, ela é mais penetrante do que uma espada afiada de 2 gumes. A palavra de Deus, ela é poderosa. A palavra de Deus, ela é como um martelo que quebra a pedra. E Isaías dizia, usado pelo Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia. A palavra de Deus, se Deus falar, essa palavra, ela cumprirá aquilo que ela foi designada a fazer. E quando Jesus abre a sua boca e diz, jovem, levante-se, não haveria outra reação a não ser aquela, porque a palavra de Deus, ela não volta vazia e ela executa aquilo para o qual ela foi designada. A morte não poderia dizer, não, eu não vou deixar que ele volte. Porque a palavra de Deus, ela é cheia de majestade, cheia de poder, como diz o salmista no Salmo 29. E é preciso entendermos que naquele momento que aquele jovem se levanta, ele se levanta para um recomeço. Um recomeço. A sua vida iria recomeçar a partir daquele momento. Uma nova vida. Uma nova vida. E apesar de ser uma palavra comum, levante-se, mas essa palavra reflete a realidade da situação do homem no pecado. Porque a Bíblia nos diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 1, que a humanidade está morta em seus delitos e pecados. O mundo está morto em seus delitos e pecados. E se a palavra de Deus, ela não penetrar na alma, no coração do homem que está morto em seus delitos e pecados, ordenando para que ele se levante para viver uma nova vida, ele não vai se levantar, ele vai permanecer morto. Mas quando a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro, dizendo levante-se, nós nos levantamos. E nós nos levantamos para viver uma nova vida em Cristo. Nós nos levantamos para ser uma nova criatura. Nós nos levantamos para viver uma vida completamente transformada, porque Jesus Cristo, através da sua palavra, nos tirou da morte e nos levou para a vida. Levante-se. E nós nos levantamos. E nós nos estamos de pé. Porque a palavra de Deus, um dia, ela chegou e penetrou no nosso coração. Os problemas muitas vezes, meus irmãos, nos deixam prostrados, sem forças, sem esperanças. Muitas vezes as pessoas, pelos problemas que estão vivendo, perdem, inclusive, o desejo de viver. O desejo de viver. Mas é preciso entendermos que, para aqueles que estão vivendo prostrados pelos sofrimentos da vida, a palavra de Deus permanece a mesma, e nessa noite a palavra do Senhor, para aqueles que estão prostrados pelos sofrimentos, é levante-se, levante-se. Jesus Cristo é a sua esperança. Jesus Cristo veio para lhe dar vida e vida com abundância. Para aqueles que estão dormindo o sono profundo da morte do pecado, você pode nessa noite ouvir a palavra de Deus e ser despertado da morte, da condição que você se encontra, e receber a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Saiba disso. A palavra de Cristo, ela muda vidas, ela transforma vidas, ela restaura vidas, ela levanta vidas, ela muda a nossa maneira de olhar para esse mundo, ela coloca em nossos corações a alegria de Deus, a alegria do Senhor. Levante-se e obedeça à voz de Cristo que diz para você:
Levante-se, mude de vida, entregue sua vida a Cristo, ouça a palavra de Deus que lhe chama para seguir o Mestre, para seguir ao Senhor. Por fim, o verso 15 a 17 nos diz que o Senhor foi glorificado depois que algo tão extraordinário aconteceu. Quando o poder de Deus acontece, não há outra coisa a não ser a manifestação da glória de Deus. E aqueles que contemplam a glória de Deus, glorificarem a Deus pelo que Ele é. Precisamos olhar para esse texto e observar que quando nós percebemos que estamos diante de Deus, nós precisamos temer. Nós precisamos temer. Aquelas pessoas perceberam que eles estavam diante de Deus naquele momento, e eles temeram. Eu gostaria de dizer para você, que quando você estiver diante do Senhor, diante da presença do Senhor, diante da palavra do Senhor, tema. Tema. Porque você está diante daquele que é o Todo-Poderoso, e nós precisamos temer. E a palavra nos diz que o temor tomou conta de todas aquelas pessoas naquele lugar. E uns diziam aos outros: Deus visitou o seu povo, Deus está entre nós, Deus visitou o seu povo. Meus irmãos, se chegarmos a contemplar a glória de Deus, não há outra conclusão a não ser a de que Deus visitou o seu povo. Se contemplarmos a manifestação da glória de Deus operando em nosso meio, não há outra coisa a dizermos: Deus visitou o seu povo. E não pense apenas em manifestações de milagres físicos, mas pense na tão grandiosa salvação que nós recebemos de Cristo Jesus, que nos deu vida, vida plena, vida eterna. Esse rapaz depois voltou a morrer, mas a morte nunca poderá vencer aqueles que receberam a vida que Jesus lhes deu. Porque ele disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus disse: eu vim para que tenham vida. Quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará mais em condenação. Mas do contrário, ele passou da morte para a vida. Você mudou de lado. Aquele rapaz, naquele momento, que vinha sendo conduzido por um cortejo da morte, ele agora passou a fazer parte do cortejo da vida. Da mesma forma que muitos de nós aqui, um dia estávamos na condição de mortos em nossos delitos e pecados, mas o Senhor nos tirou dessa condição e nos colocou do lado da vida, no lado daqueles que receberam vida, no lado daqueles que foram salvos, que receberam a vida eterna, e que a morte não tem mais nenhum poder sobre nós. Nós vamos morrer fisicamente, provavelmente fisicamente nós vamos morrer, mas espiritualmente nunca mais, porque Jesus disse: eu vim para que tenham vida, e vida eterna. E ele disse para o apóstolo Paulo, ele disse: olha, porque nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do futuro, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do nosso Deus. Nada poderá nos separar do Senhor. Nada. Porque Ele é o Senhor. Amém? Ele é Deus. Ele veio para salvar. Pastor, e se Jesus lhe der vida, você será salvo.
Se Ele lhe der a vida eterna, é vida eterna, não é uma vida que se perde, não é uma vida que se acaba, não é uma vida que vai durar um tempo, é uma vida que vai durar para sempre. É a vida eterna. O milagre aqui é grandioso, mas não é maior do que o milagre que Jesus fez na minha vida. Não é. Não é maior do que o milagre que Ele deve ter feito na sua vida. Se você é crente em Cristo, se você crê que Jesus é o seu Salvador, se você entregou a sua vida a Cristo, o milagre que Ele fez na vida desse rapaz não é maior do que o milagre que Ele fez na sua vida. Não é. Porque o milagre que Ele fez na sua vida, de lhe dar vida eterna, é o maior milagre que já possa acontecer na vida de alguém. E se você não passou por esse milagre, se você ainda não experimentou esse milagre, Jesus, o Senhor da vida, o dono da vida, que vem levando uma palavra de vida eterna, nessa noite, através da sua palavra, tem falado ao seu coração: levante-se, levante-se, levante-se e receba a vida eterna do Senhor.